O verdadeiro artista não trabalha apenas por fama e remuneração. Seu real objetivo é a produção contínua da obra de arte. Qualquer reconhecimento sobre o seu trabalho artístico, seja a preço, fama ou fortuna, virá sempre de fora do mundo externo, considerando assim que este mundo de fora tenha alcançado o plano do espírito apolíneo do artista. Os filósofos alemães Hegel, Schopenhauer e Nietzsche alcançaram esse entendimento estético e revelaram isso em suas obras através de seus apontamentos. Muitos me perguntam, o que é a pintura artística? Existem várias maneiras de responder esta questão. Feche os seus olhos por alguns segundos e, em seguida, abra-os, fitando todo o horizonte de uma paisagem natural, de marinha, de litoral, mar ou mesmo de vegetação de sertões ou de selva. E o que se vê? Uma verdadeira, violenta e absoluta explosão de cores, vibrantes transpassadas pelo espectro da luz, revelando ao espectador toda a realidade física do mundo em sua volta. Esta simples experiência é uma das bases da teoria da pintura, a expressão pura e simples das cores no espectro da luz do arco-íris, revelando toda a realidade como cenário ideal para ser captado na retina do artista e transpassado nos seus mágicos pincéis para uma tela. O impressionismo é a arte de redescobrir a natureza através do olhar, captando as cores e fixando-as na tela. O impressionismo é também um movimento que surgiu de pintura francesa no final do século XIX. Captar através do esboço, das formas e das cores, o movimento fugitivo da natureza e os movimentos contínuos da vida em uma tela é reagir à força fatalista do tempo, cruel e tirânico, que tudo destrói. O triunfo do artista está no jogo transcendente da percepção das formas, através da simplicidade da beleza e da graça. A impressão fugitiva é então gravada para sempre na obra de arte. O canal Legiões de Apolo tem a honra de apresentar aqui para vocês a segunda e última parte da entrevista especial com o artista dos sertões, Robson Dante. Apreciem e deixem o seu like se possível. Então, pessoal, gostaria de falar um pouco aqui da minha trajetória artística. E daí, com a aula do Domingo Jacobs, eu comecei a desenvolver o meu estilo próprio, né? E daí eu me baseei bastante no pintor francês Claude Monet, do qual copiei algumas telas. Essa daqui é um exemplo claro disso daqui, entendeu? Comecei a pintar e desenvolver meu próprio estilo de pintura baseado no Monet. Inclusive eu tenho até algumas publicações deles aqui, né? Comecei a ver aqui os meus livros aqui na biblioteca, achei essa biografia e que fala sobre as obras também do Monet, e daí eu comecei a desenvolver o meu estilo já tendo em mente esses pintores do século XIX, né? Século XIX, início do século XX também, que são os impressionistas, né? Eles desenvolveram bem esse estilo de pintura, mais voltado para paisagens, assim, flores também, natureza morta. Inclusive eu tenho um quadro aqui de natureza morta também. E outro pintor que eu me baseei bastante também foi esse daqui, o Sisley. Sisley, eu gosto bastante desse pintor também. É um paisagista também, ele pintava praticamente só paisagens.
E eu comecei a estudar as obras dele, a técnica que ele utiliza, né? Esse livro aqui ele é bem completo, tem aqui as técnicas, aqui no final do livro tem as técnicas que ele usa para pintar, os esboços que ele fazia, as técnicas iniciais de pintura que ele tinha, né? Os esboços que ele fazia. Daí eu comecei a estudar esses pintores, e daí eu pensei comigo, eu vou desenvolver um trabalho parecido com isso daí também. Daí eu comecei a pintar no estilo deles também, né? E eu confesso que esse estilo aqui, ele, embora seja um estilo mais recente, né, do século XIX, eu gostei bastante desse estilo aqui. Eu até preferi até mais do que o barroco, porque o barroco ele é uma técnica muito apurada e ele exige muito tempo de estudo e de prática, entendeu? Esse daqui não, esse daqui já é uma pintura que dá para você dar mais sequência à pintura. A pintura pega uma certa agilidade na pincelada, que é o impressionismo daí no caso, né? Daí veio outros trabalhos também, baseados no Monet, né? Tem esse daqui também, que é um quadro bastante famoso do Monet também, que é uma dama no jardim, né? Esse quadro eu pintei há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E o impressionismo, a característica dele é justamente essa, o contraste entre luz e sombra. Então eu me evoluí bastante nos meus estudos pintando me baseando nesses pintores, né, para desenvolver os trabalhos. Então aqui nós temos outro quadro também, baseado nos impressionistas, né, que é a Dama no Lago. Bem interessante esse quadro aqui também. E é aquilo que eu falei, eu não tenho pressa para concluir o quadro. Eu gosto de pintar bem devagar, dando ênfase mais ao aprendizado do que a produção de quadro. Então eu procuro pintar bem devagar, dando bem... sentindo a pincelada no quadro, né? Pegando o pincel lá, molhando o pincel na tinta, óleo, passando no quadro, assim, dando ênfase mais a essa cosmovisão da arte, de não fazer com pressa, ter sempre paciência, trabalhar sempre num local arejado, com uma iluminação boa também, né? E daí nós temos aqui, já que eu estou falando do Monet mesmo, né? Deixa eu pegar outra obra aqui do Monet. Essa obra aqui, ela não é do Monet, essa obra aqui. Esse daqui é um quadro da cidade de Roma. Eu pintei também há alguns anos atrás. Esse é do Camille Pissarro. Pintei alguns anos atrás, né? Esse daqui na verdade esse daqui era um quadro é uma tela que eu restaurei ela. Restaurei ela porque ela estava meio velha, eu restaurei ela, não ficou muito esticada, mas mesmo assim eu vou pintar uma paisagem bem bonita nela. Esse daqui é um dos últimos trabalhos que eu fiz, eu concluí ele há uns 3 meses atrás. Eu pintei ele para uma exposição de artes que vai ter aqui em Cesarelange. Daí com parceria aí na administração aí da cidade, vai ter uma exposição de artes, eu resolvi pintar ele para me expor lá na exposição. Eu concluí ele há uns 3 meses atrás mais ou menos, e é baseado no quadro do Monet também. É um quadro bastante bonito, né, do litoral da França, que mostra o mar, mostra o porto, né, os navios mercantes.
partindo do porto, a movimentação do porto, né? E também esses turistas aí que estão às margens aí do oceano, né? Do Oceano Atlântico. Foi um quadro que levou bastante tempo para mim concluir esse quadro aqui. Eu caprichei bastante nele, né? Aí esse daqui foi um quadro aí. Ele levou mais ou menos uns 3 meses para mim concluir ele. Eu pintei bem devagar, que é aquilo que eu falei, né? Eu gosto de pintar devagar, um pouco por dia. Eu gosto de pintar com bastante regularidade. Eu não fico assim pintando horas e horas por dia, mas eu gosto de pegar um pouco todo dia. Mesmo que seja 1 hora de tempo, 40 minutos, mas pegar todo dia. Isso daí é uma coisa que eu, desde quando eu comecei a estudar, eu desenvolvo essa técnica de ter bastante regularidade, não ficar pintando 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Daí não, o negócio é pintar todo dia. Se você quer aprender alguma coisa de verdade mesmo, você tem que praticar aquilo lá todo dia, mesmo que seja pouco tempo, né? Nós temos esse daqui também. Esse daqui também, deixa eu colocar de lado aqui. Esse quadro aqui, ele é baseado num quadro que Domingo Jacobs que eu tinha aqui na parede aqui de pendurado. E daí eu fiz rolo. Esse quadro aqui eu fiz uma troca com um grande amigo meu. E só que daí eu resolvi fazer uma cópia desse quadro aí do Domingo Jacobs para desenvolver a técnica dele também, né? Dar uma relembrada naquilo que ele passou para mim. E o interessante é que esse quadro aqui ele tem uma particularidade bastante especial, que eu usei uma técnica mista entre o pincel e a espátula. Então, se vocês repararem, se vocês chegarem mais perto aqui, esse gramado aqui que tem nessa parte do quadro aqui, ele foi feito com a espátula e também com o pincel, né? Essa vegetação de trás aqui também, ó, isso daqui é feito com espátula. Aqui também é feito com espátula. Então, daí essa parte aqui dessa grama aqui eu fiz com espátula. Essa parte de trás aqui também foi feito com espátula. A folhagem do ipê, na verdade, no ipê amarelo também foi feito com espátula, entendeu? Isso daí acrescentou bastante aí ao meu desenvolvimento. Começar a trabalhar com espátula também. Embora eu não trabalhe muito com espátula, é sempre bom a gente aprender também, né? Um pouco, né? Uhum. Bom, pessoal, continuando aqui o debate sobre artes aqui, sobre a minha arte. Esse quadro aqui, na verdade, a história desse quadro aqui é a seguinte: eu adquiri uma obra, um quadro de um colega meu aí, de um pintor também muito bom, diga-se de passagem. E daí eu comecei a olhar no quadro, daí eu pensei comigo, eu vou fazer um quadro baseado nessa obra aqui. E foi aí que surgiu esse quadrinho aqui, que retrata a cidade de São Paulo, o início da povoação da cidade de São Paulo, que é o Vale do Anhangabaú. O Vale do Anhangabaú, isso há muito tempo atrás, né? Não é o Anhangabaú de hoje, é na época da colônia, Brasil colônia. E daí eu fiquei olhando aquele quadro e falei, eu vou pintar um quadro baseado nesse quadro aqui também. Daí saiu essa pintura aí. Que eu, além de pintor, eu quero deixar isso bastante claro, além de pintor, eu também sou colecionador de obra de arte. Então eu gosto de ter pinturas não só do Domingo Jacobs, mas de outros pintores também. Eu gosto de variar a quantidade de artistas aqui na minha coleção de pintura. Esse daqui, pessoal, esse quadro aqui, eu pintei ele ano passado. Com os conhecimentos que eu adquiri estudando essa obra aqui, ó. Pintura a óleo, Francisco
Ascencio Scherver. Esse livro aqui também é um livro muito bom, me ensinou bastante, aí, contribuiu bastante aí a minha trajetória artística. E eu, através do conhecimento que eu adquiri pintando, lendo esse livro aqui, eu pintei essa obra aqui também. Essa obra, eu pintei ela no ano passado, mas é uma obra bastante bonita, né? Eu pintei nessa época que nós temos mesmo aqui, né? Meio de ano, que é época de frio. Eu ficava aí à noite aí em casa aqui, pintando esse quadro. É um quadro bastante bonito, por sinal. Eu acertei nele de ter pintado ele. É uma ótima paisagem, né? De um local rural, que é aquilo que eu gosto de pintar mesmo. Paisagens, rios, montanhas, vegetação, casinhas de sítio, né? Pontes. É isso daí que eu gosto de pintar. E agora aqui, também já finalizando aqui, ó, o nosso papo sobre artes, essa daqui é um quadro também do Manet. Não é Monet, é Manet, que é uma natureza morta. Ele gostava bastante de pintar a natureza morta também. E daí eu falei, eu vou começar a fazer alguma coisa parecida também com isso daí, com natureza morta. Só que, infelizmente, por causa de tempo, né? O tempo da gente é escasso, já que eu mexo com outras coisas também, artístico também, né? Toco violão também, essas coisas. Por enquanto, eu só consegui fazer isso daqui, mas eu pretendo aí, mais pra frente, eu voltar a estudar natureza morta também. Mas pelo menos já é um começo, né? Então, pessoal, aí para finalizar aí, eu gostaria de falar também sobre o Sisley também, né? Esse quadro aqui, na verdade ele estava ali na parede, eu resolvi pegar ele para mostrar também. É o Sisley, né? O Sisley é outro paisagista do século XIX, impressionista, que ele era bem parecido também com Monet, entendeu? E eu me baseei bastante no trabalho dele para me desenvolver os meus trabalhos também. É outro trabalho que eu fiz aqui. Esse é acredito que uns 3, 4 anos atrás que eu pintei ele. E foi muito gratificante ter pintado esse quadro, que eu gostei bastante. E eu aprendi bastante assim com o Sisley. O Sisley foi meu primeiro pintor assim que eu resolvi me basear meus quadros e tentar desenvolver alguma coisa parecida com ele também. Foi uma experiência muito boa para mim. Eu gostei bastante de ter estudado ele, o Sisley. E estudo até hoje em dia também, né? Então, pessoal, aqui para finalizar aqui a nossa conversa sobre artes, eu gostaria de agradecer aí a atenção que vocês deram aí para o meu trabalho artístico aí. Agradecer também aí os produtores do vídeo que deram essa oportunidade de eu mostrar meu trabalho aí, e dizer para vocês que se vocês tiverem vontade também de começar a pintar aí a óleo ou outras técnicas de pintura também, eu recomendo, porque é muito bom. Depois que eu comecei a pintar, é outra coisa, a vida da gente muda, né? Porque a gente começa a ver as coisas assim de uma outro ângulo, a gente tem outra visão assim a respeito da arte. É muito bom pintar óleo, eu recomendo para todo mundo aí que se quiser pintar, vão em frente aí, porque é uma coisa muito boa aí. Valeu então aí, pessoal, até o próximo documentário aí que a gente se encontrar por aí no canal Legiões de Apolo.